Olá, segundo ano. Bom dia. Hoje vamos ter uma aulinha de sociologia, certo? E a aula hoje vai ser sobre estratificação social. Vou tentar, passar para vocês, né, o que é estratificação social. Toda sociedade, da mais simples, certo? A mais complexa, ela apresenta algum tipo de estratificação social, ou seja, algum tipo de divisão entre os indivíduos. As pessoas, né, se são diferenciadas, né, são colocadas em posições sociais, econômicas diferentes. Então, essa divisão da sociedade, essa, essa divisão entre as pessoas é chamada de estratificação social. Em algumas, essas pessoas são, dentro do contexto de estratificação social, são divididas em camadas chamadas de estratos. Né? Esta divisão, geralmente, ou geralmente não, quase sempre, gera uma imensa desigualdade social. No nosso exemplo, no nosso país, nós vivemos num país de uma imensa desigualdade social, onde uns têm muito, outros têm demais, outros não têm de jeito nenhum. Nós vivemos num país onde a pobreza, infelizmente, está em graus, onde existe o que é pobre, o muito pobre, o miserável, né? Então, isso é gerado pela chamada estratificação social, certo? É, hoje, atualmente, nós vivemos ainda em uma sociedade piramidal, porque a gente estudando em história, alguns conteúdos de história, já falamos nessa questão de que o mundo antigo, as civilizações antigas viviam no contexto de uma sociedade dividida em uma sociedade piramidal. Mas nós, se a gente for analisar, a gente também estamos vivendo ainda no contexto social em uma sociedade piramidal. Por quê? Porque é feita uma pirâmide social que lá em cima está a classe alta, no meio vem a classe média e lá na base da pirâmide está a classe baixa, né? Então, nós vivemos ainda numa sociedade piramidal, né, de estratos sociais, onde nós somos colocados em cada galho, vamos dizer assim, para você entender, de acordo com o nosso poder aquisitivo, até porque nós vivemos num país capitalista e o capitalismo é selvagem. Ele estratifica, ele divide, né, as pessoas sem dó nem piedade. É um sistema selvagem, tá certo? Essa questão da estratificação social, dentro das chamadas sociedades abertas, né, como no caso nós, o Brasil e outros países, né, vários países do mundo que vivem o sistema capitalista, são sociedades abertas. O que é que são sociedades abertas? São sociedades que permitem a mobilidade social. Eu posso me mobilizar na pirâmide social. Eu posso ascender quer dizer crescer economicamente, socialmente. Eu posso ter nascido lá na base da pirâmide. Mas, um exemplo, eu vou estudar, eu vou fazer um concurso, eu vou arrumar um emprego, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa que vai me erguer, né, me mobilizar, e eu vou sair da base da, da pirâmide, da classe baixa, vamos dizer assim, e vou lá para a classe média, ou então eu posso ir lá para a classe alta. Isso é chamado de mobilidade social, tá certo? Mobilidade social, que isso acontece nas chamadas sociedades abertas. Nosso caso, nosso país, é uma sociedade aberta, que dá a gente o direito da gente se mobilizar. Mas existem as chamadas sociedades fechadas, certo? O que é que são as sociedades fechadas? As sociedades fechadas são aquelas em que as pessoas são colocadas numa pirâmide também, mas de acordo com o seu nascimento.
de acordo com a família em que nasce. Se você nasceu numa família nobre, sua descendência, né, será sempre nobre. Você sempre estará lá no alto da pirâmide. Se você nasceu numa família pobre, na questão social, você pode até enriquecer, você pode até ter dinheiro, mas você, na pirâmide social, você continua lá embaixo. Então, isso acontece nas chamadas sociedades fechadas. Um exemplo de um país que ainda hoje, depois de muitas lutas, depois de muitas mudanças na Constituição, mas ainda permanece com resquícios, com restos de uma sociedade fechada, é a Índia, certo? Por exemplo, a Índia possui uma divisão social em algumas partes da Índia, por exemplo, dividida em castas, que é a chamada castas, né? Sociedade fechada, uma divisão de castas, e uma pirâmide também, né? Onde lá em cima, onde lá embaixo vai estar os Udras. Udras, quem são os Udras? São os escravos. Infelizmente, a gente sabe que a escravidão acabou, mas ela ainda, em muitas sociedades, em alguns lugares, ela ainda perdura, muito embora sendo proibido, né? Os Vaixais, quem são os Vaixais? São os trabalhadores, os artesãos, os camponeses, os Kshatriyas, que é o exército, são homens que fazem parte do exército. Os Brahmanes é a elite, certo? É o clero, são aqueles que estão lá em cima da pirâmide social, eles são chamados de Brahmanes. Mas ainda existem casos, né, bem mais, assim, vamos dizer, pior do que os escravos, que são os chamados de párias. Esses párias, eles são também conhecidos como os intocáveis. São pessoas que realmente são marginalizados na sociedade, totalmente marginalizados. Ele exerce funções mal pagas, né? São pessoas que eles não podem nem ter contato com essas outras classes sociais, principalmente com os brahmanes. Eles não podem ter contato nenhum com os brahmanes. Então, são os párias, né? E, infelizmente, essas castas, ou essa divisão social, ainda está muito presente na Índia. Hoje, se a gente pesquisar, estudar, a gente vai ver que ainda existe uma presença muito grande dessa questão, dessa estratificação na Índia. Mas, atualmente, falando de nós, né, do mundo capitalista, o capitalismo é quem determina a posição de cada um de nós. O meu poder econômico, meu poder aquisitivo, é quem vai determinar em que galho eu estou, certo? Isso é gerado pelo sistema capitalista, como eu já disse anteriormente, é um sistema selvagem, é um sistema que não tem dó de ninguém, tá certo? Então, a posição de cada um é gerada, né, de acordo com o poder aquisitivo determinado pelo sistema capitalista. Isso os estudiosos, os grandes estudiosos que se debruçaram para trabalhar, para pesquisar sobre a questão da estratificação, eles têm pensamentos, como é o caso de Max Weber. Segundo Max Weber, a estratificação se baseia na posição de cada um. Max Weber ele faz um estudo e ele diz que cada um de nós estamos no mundo de acordo com a posição social que a gente exerce, né? Naquela questão das sociedades fechadas, né? Você nasce numa família nobre, de uma socialmente muito elevada, então você terá sempre uma posição social elevada. Já Karl Marx,
ele diz que a posição social de cada um de nós é determinado pelo poder aquisitivo, pela questão econômica. É tanto que Karl Marx ele defende, né, desde o início do desenvolvimento do capitalismo, que inclusive ele é um sociólogo que ele é ferrenho, né, em falar, em ser contrário ao sistema capitalista, porque ele diz que esse sistema permanece ou divide a sociedade, sempre dividiu a sociedade em duas, né, que é a burguesia e o proletariado. A burguesia é a classe rica, são os donos dos bens de produção, são os donos da produção. E o proletariado é aquele que o único bem que possui é a força de trabalho. O proletariado é aquele que vende a sua força de trabalho. Então, o mundo capitalista, segundo Karl Marx, existe essa estratificação ou essa divisão social chamada de burguesia e proletariado. E fechando, né, o assunto, a gente pode até pensar, analisar, né, nossa questão social, no mundo que nós estamos. Pensar na nossa sociedade, vamos pensar um exemplo, na nossa cidade, né, como exemplo. Será que existe uma divisão social? Será que existe estratificação? Pense aí, logicamente, certo? Então, isso era o que eu queria falar a vocês sobre estratificação social. Um abraço a todos.